Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. E aí, meu camarada, boa tarde, beleza? Fala, Zequinha, Tranquilo? boa tarde, beleza? Tranquilo, e você, tudo bem, cara? Bem, Felipinho. Saúde boa, família boa, tá Tudo bem, certo? graças a Deus, vamos Então tá caminhando, cara. Camilo tava com saudade de você, veio aqui. Veio aqui perturbar Saber como é que parceiro. você tá, Não tem cara. coragem de trazer nada pra gente, Poxa, né? Não traz cara. sei lá, uma bala, Rapaz, quer saber como é que refrigerante, você tá, Não cara. traz nada. Não faz essas coisas É não, só, cara. a única coisa que ela faz é malcriação, isso ela faz mesmo. Faz sim. Malcriação mesmo. Verdade, isso é verdade. Tu não viu o gesto que ela fez pra mim ali? Coisa feia, Isso é cara. verdade ou fake news? É verdade, olha lá a cara dela, olha lá. É porque não dá pra mostrar. É, tá brava, tá de Rapaz, bico agora. Ela nem fica de falo bico. Não nada, pode falar as cara. verdades dela, que ela fica de bico. É. Então Ela tá é bom, cara. malcriada. Vindo de você, eu acredito mesmo que você tá Eu não minto. falando a verdade. Ué? Tu fala que é bonito, cara. Eu não falo, não, tu que Não, fala. não. É Olha tu que só. fala. Faz propaganda enganosa ainda. Fala, Olha só, Zequinha. Flamengo e Remo, cara, vão se encontrar amanhã, depois de muitos É, anos. rapaz, quase tua idade, né, É Zeca? quase a tua, né? Então, o que acontece? O Flamengo e o Remo até se encontraram um pouco mais recente, né? Que não é Isso. tão recente assim também. Mas no brasileiro tem na muito Copa do tempo. Brasil, eles se encontraram em 2013, foi a última partida entre os dois, né? Abril de 2013 bastante jogaram tempo, né? pela Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, o último confronto entre Flamengo e Remo foi lá em 1978, amigo. É teu ano de nascimento? Não, nem sonhava ainda. Você é mentiroso, Zé. Nem sonhava até Você é mentiroso. Mas tudo bem, você com as suas mentiras à parte. Nasceu em 81, Esse- cara, respeita. Esse vai ser só o sexto confronto entre os dois pelo Campeonato Brasileiro, claro. O histórico das duas equipes nos 5 jogos anteriores são de 2 vitórias do Flamengo e 3 vitórias do Remo, meu amigo. O Flamengo tá atrás nessa estatística. Os confrontos aconteceram entre 72 e 78. O Remo ficou só 32 anos sem jogar a Série A, né? Pois é, a gente lembra que voltou agora pra Série A depois desse tempo todo. Sim. Rapaz, quanto tempo, né? O Remo fora. Pouquinho. O Remo fez esse ano aí sua estreia na era dos pontos corridos, né, É, Zeca? verdade. Ô, Zeca, falando de Flamengo ainda, o Leonardo Jardim parece que vai rodar bastante o elenco, né, Zeca? Mas diferente do que a gente costumava ver com o Felipe Luiz, que costumava poupar praticamente todo o time, ele poupa poucas peças. É verdade. Ele fez 3 jogos aí à frente do Flamengo, né, no comando do time, e nesses 3 jogos ele usou 20 dos 24 jogadores que ele tem disponível, né? Porque tem jogadores lesionados, Bruno Henrique, Saúl, tem jogadores na Libertadores Sub-20, né? E no caso, os 4 jogadores que ele não utilizou, 2 deles são goleiros, reservas, né? Diogo Alves e o Andrew, e os mais surpreendentes são Danilo e De La Cruz, né? Que costumam jogar bastante. Até agora... Acho que ele ainda não teve oportunidade Até agora de usar, não tem né? oportunidade, Mas, assim, parece que ele vai ser adepto ao modelo de jogo do... Modelo de jogo não, né? Modelo de poupar jogadores, não sei se bem essa palavra que o Jorge Jesus usava, né? Tem o controle de carga, que é normal, coisa e Sim, tal, mas não vai fazer como o Felipe Luiz fazia, que não costumava vai. trocar praticamente todo o time. Não vai poupar tanto. Ele vai Parece, fazer né? ao estilo Jorge Jesus, pelo que tudo indica. Que o Jorge Jesus, por mais que todo mundo tivesse aquela escalação histórica, né, na mente, ele usou, acho que se não me engano, 8, 9 vezes essa escalação Ele rodava ao longo também de sua bastante, passagem. Ele rodava, mas só não que ele muito, fazia né? como... Não, ele fazia como o Jardim faz. Trocava 3 peças, Sim. depois mais 3 e É um ficava time nessa. todo, né? Sim, não poupava todo mundo de uma vez. Eu não me lembro também dele ter feito isso. Mas vamos ver. O Jardim parece que vai dar bastante chance pra todo o elenco jogar, né? É isso, muito bem. Hoje tem bola rolando. Bola rolando, só jogo ruim hoje, né? Não, só jogo pequeno, Só né, Zeca? pauleira, meu camarada. Exatamente. O Botafogo vai lá, São Paulo. Inclusive, teve sustos aí na o viagem, avião ia né? decolar, teve problema, rapaz, mas tiveram teve que esperar um problema. pouquinho, mas Sim. ainda bem, né? Tiveram que esperar um Deu tudo pouquinho, certo. não, meu amigo. Eles viajaram hoje pela manhã. poucão. Eles viajariam ontem. O Botafogo precisou viajar só hoje pela manhã. Tiveram problemas técnicos no voo. O voo foi cancelado, tiveram que trocar avião e tal. O Arthur falou que foi livramento, né? Verdade. Mas, passado o susto, o Botafogo foi a São Paulo, né? Vai jogar hoje às 7 da noite lá no Allianz Parque, no novo tapetinho do Palmeiras. Já foi estreado, né? Já estreou Mas o Botafogo contra vai o jogar de novo. Mirassol. Sim. vamos Agora, ver. o Botafogo vai pra esse jogo de 2 derrotas, seguidas. O Botafogo tá na zona de rebaixamento, é 17º. Nesse jogo vai, ao que tudo indica, com o goleiro Raul aí à frente do gol, né, do Botafogo. Rapaz, que problema ali no cara, gol. terceiro, como eu é que eu vou te falar os números aqui. Que loucura. Ele era a terceira opção, atrás de Neto e Léo Sim. Link. Aí é o seguinte, aí tu faz a média e vê o que tu acha. Ó, o Léo Link jogou 7 jogos, sofreu 6 gols e ficou 2 jogos sem sofrer gols. O Neto jogou 5 jogos, tomou 8 gols e ficou 2 jogos sem sofrer gols. O Raul
jogou 6 jogos, sofreu 6 gols e ficou 3 jogos sem sofrer gols. Ah, mas ficou 3 jogos sem sofrer gols. Então é sinal que ele tomou 6 gols em 3 jogos. O Neto tomou 8 gols em 3 jogos. Rapaz, que luta. O Léo Link tomou 6 gols em 5 jogos. Na minha mente, ele é o que tem a média melhor, né? Tomou mais espaçado, assim, digamos assim, os jogos. Não necessariamente. Óbvio, a gente tá falando média de acordo com números, né? Como ele ficou 2 jogos sem sofrer gols, ele fez 7 jogos à frente do gol do Botafogo, sofreu 6 gols, ele tomou 6 gols em 5 jogos. Que coisa, me contrata que isso eu sei fazer também. Que é Fica no matemática? gol, um monte de gol também. Agora, o Neto... Tá recebendo pra isso? Não, Tem que melhorar, né? Tem que melhorar aí. Muito. Assim, os O 3 são Raul ruins. agora- A média dos 3 são ruins, né? É muito ruim, né? Verdade. Alguns são... Só o Léo Link tem média de menor do que um gol por jogo. Os outros, o Neto tem mais de um gol por jogo e o Raul tem pelo menos um gol por jogo. São 6 jogos, 6 gols. Ô, Felipe, que dificuldade ele Assim, no gol muito do Botafogo, difícil, hein? muito Que difícil de isso, fato. né? Hoje o Raul, ao que tudo indica, né? Os indícios são que o Raul será o titular, foi titular contra o Flamengo, né? Devido às falhas do Neto que veio pra ser o titular, o Neto parece que nem é mais opção. Ele não tá tendo mais chance, Sim, né? Impressionante. sem chances, Não e- sabe se no treino aí, que ele nunca respondeu mesmo, Sim. e falou, a gente tá vendo aqui no treino, não dá mais, porque... É o que parece, É o que né? parece. Assim, ele deve ter desestimulado, né, Zeca? Sim. De vir a ser o titular absoluto, que era o que ele queria, realmente. Veio Ser pra titular isso. absoluto. Veio pra isso. Veio pra né? ser o titular absoluto Não e ele virou correspondeu. reserva de um goleiro que já era contestado. Agora o goleiro contestado virou reserva do outro goleiro, do terceiro goleiro. Então, assim, Aí eu colocaria o Neto, cara. eu acho que tinha que dar sequência a É mais ele. experiente. Tudo bem, tem falhado? Tem, mas Dá sequência. precisa ué. dar sequência pro cara, né? Vai melhorar. Não sei se... dia. Quem sabe. Ô Zeca, a verdade é o seguinte. O Botafogo tem jogadores suspensos, além do seu técnico, né? O Sim, Anselmo sim. também tá suspenso. Também, né? Verdade. Junto do Alan e do Barbosa. E vai precisar promover mudanças, né? O Medina, que já foi titular contra o Flamengo, deve ser mantido no time. E o Ferrarese deve entrar na vaga do Barbosa. Para esse jogo, a provável escalação do Botafogo é a seguinte: Raul, Vitinho, Bastos, Ferrarese e Alex Telles, Medina, Danilo, Montoro, Vidalba ou Arthur, Matheus Martins ou Tuco Correia, o famoso Joaquim Correia, e Arthur Cabral. Arthur Cabral parece que vai ganhando uma sequência, né? Com o Anselmo. Cara, ele precisa jogar, né, cara? Pra poder Não tentar... tem tu, vai tu. E realmente, fato, o Botafogo não tem outra opção. Ou coloca o o garoto. Exatamente. Mas aí, E parece que o Cadic, Anselmo né? não usa, parece que o Anselmo não gosta. Eu acho assim, não quer colocar agora, então tá dando chance. pra tem Cabral. feito... E realmente assim, um jogo como hoje também é difícil, o garoto tem que ter uma sequência legal. É um jogo que é muito complicado pro Botafogo, talvez não tenha um de... Eu considero ser o pilar do time, o Barbosa, né, cara, que... talvez seja Foi expulso no último jogo, né? Sim, a verdade é que ele tava muito fora de si naquele jogo contra o Flamengo, né, Zeca? Ele perdeu a linha. Eu acho que ele tomou aquele cartão primeiro do pisão no Pedro. Ele tomou o cartão amarelo pela... como é que eu vou dizer? Pela reação dele à falta. O juiz só bota a mão no bolso depois que ele dá aquela relação, o chiliquezão que ele deu. E eu acho que ele não Ficou tomaria. bravo. Ele foi um pisão, cara. Era pra cartão, com certeza. E o juiz ia dar, o Daronco ia dar uma aliviada pra ele, só que ele deu um chilique tão grande. Não sei se pode ser alguma coisa extracampo. Ele tá tentando renovar, não conseguiu ainda, né? Ficou hashtag Mas, chateado e descontou no Daronco. Pô, deu um chilique, aquele chilicaço, assim, igual aqueles que a Camila dá de vez em quando aí. Chilicaço brabo, entendeu? Feio, cara. Chilique feio coisa, mesmo. né, Chilique de garoto mimado, sabe? Só xingando, realmente. socando tudo. E tipo assim, tu Aí fez a besteira, irmão. Assume. ficou Foi falta, feio. pô. Fazer o quê? O juiz te deu o cartão, ainda te aliviou. Ia te aliviar e tu deu um chilicaço aí. Devia até pedir desculpa ao Daronco. E depois, na expulsão, então, aí outro chilique brabo. Mas, Que situação. fato é que hoje tem Palmeiras e Botafogo no Allianz Isso. Parque às 7 da noite, jogo duríssimo. Hoje também tem O Vasco clássico. e Fluminense no Maraca às 9h30 da noite. O Vasco que deu uma respirada aí no Campeonato Brasileiro depois da chegada do Renato Gaúcho, né? Fez 2 jogos, uma vitória e um empate. Vitória e empate. Cara, irmão, foi uma vitória em cima do Palmeiras e um empate com o Cruzeiro lá no Mineirão que... Eu acho que deveria ter sido vitória. O juizão deu uma colaborada aí, né? Não, foi realmente um bom jogo. Não a favor, deu uma colaborada contra É. ao Vasco. Ele deu uma... Assim, é brabo, Mas- né? O juiz acaba interferindo no resultado. Não tô falando que foi de propósito, nem nada assim. Mas, porque quem sou eu pra falar? Mas
acabou interferindo, né? Teve pênalti que ele marcou, né? Assim, uma enfim, pena, né? Enfim, Mas assim, acontece, passou. o resultado não foi ruim por isso Sim, mesmo, jogar por contra o ter Cruzeiro, sido jogar lá fora no de casa. Mineirão, sim. E Foi mostra- ruim pelo que o Vasco Sim. produziu. O Vasco tinha um a menos, né? Por e tudo mostra isso. a evolução aí do Vasco desde Sim. a chegada do Renato Gaúcho, realmente. Sim, sim. E pro jogo agora contra o Fluminense, o Renato vai ter a volta aí do seu capitão, né? O novo capitão do Vasco, o Thiago Mendes. Ele estava suspenso aí. Com moral ele. Contra o Cruzeiro não jogou. Em contrapartida, o Barros, que fez os 2 primeiros gols do Vasco na partida, foi expulso. Tá fora, foi o pois cara é. expulso Que do jogo. pena, né? E tá fora do jogo contra o Fluminense. Cara, era um dos jogadores muito importantes do time do Diniz. No primeiro jogo do Renato ele ficou fora, entrou durante o jogo. E agora nesse jogo, talvez pela falta do Thiago Mendes, ele foi titular. Mas a tendência é que o Renato mantenha aquela estrutura com 3 volantes, um time mais protegido, né, para enfrentar o Fluminense, que é a primeira vez que ele vai enfrentar o Fluminense depois que ele pediu o boné lá, que ele entregou o boné, na verdade. Pegou o bonezinho e foi embora. Sim, sim. A provável escalação do Vasco é a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívar, Robert Renan, Cuiabano, Hugo Moura, Thiago Mendes, Tietê, Nuno Moreira, Andrés Gomes e David. Esse David, pra mim, no ataque é surpreendente. Ninguém usou o David como titular. Eu te confesso que eu não me lembro, assim, uma sequência dele como titular no Vasco. Também não. Não consigo me lembrar. Mas o Renato Gaúcho tá aí apostando nele e o Vasco evoluindo. É o cara que costuma trazer de volta alguns jogadores, né? O Renato Gaúcho faz isso, são meio que esquecidos, né? Digamos assim. Coloca a galera pra jogar. Pois mas falando de Fluminense, o Fluminense tá brigando na parte de cima da tabela, né? O Fluminense já vem de 2 vitórias, é terceiro no campeonato. Esse jogo, como eu falei, marca aí o reencontro de Fluminense e Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho que tava numa crescente na Copa do Mundo de Clubes no ano passado e do nada desceu a ladeira. Esqueceu de puxar o freio de mão, desceu a ladeira e pediu. Exatamente. Não aguentou aí a imprensa e pediu o boné, entregou o boné. O que acontece? Ele veio com muita moral depois da Copa do Mundo de Clubes, né? O Fluminense chegou até lá, a semifinal. E aí ele esperava, sei lá, o carinho a mais. Cara, o que acontece? Aí assim, o Fluminense começou a perder o Renato, cara, dele, aí não aguentou. O Renato é aquele famoso fanfarrão, né, Zeca? Ele gosta de cartar, de tirar onda, que faz, acontece. Então ele, tava grandão, grandão, chegou na Copa do Mundo de Clubes, grandão, brabão, aconteceu na Copa do Mundo de Clubes, chegou no Brasileiro só porrada, uma atrás da outra. O que aconteceu com o grandão da Copa do Mundo? Então o futebol brasileiro é mais difícil que o futebol europeu. Muito mais. Não existe. Aí, realmente assim, perdeu o ar, muita coisa aconteceu. A imprensa martela, né, meu irmão? Não perdoa. Não quer saber. Fato, a imprensa pegou firme nele lá, ele não gostou e quem pagou em termos, né? Quem pagou foi o Fluminense, que pagou talvez melhor, né? Porque o Zubeldia chegou e acertou a casa. Sim, o verdade. time se reencontrou no campeonato, inclusive conseguiu a vaga direto para Libertadores, fato. Mas, falando do jogo Fluminense-Vasco, Vasco-Fluminense, o time do Zubeldia vai ter de volta aí o James e o René, né? Deve voltar ao time titular. Ele deve manter o Savarino no setor ofensivo junto com o Lúcio Acosta. Eles têm feito uma boa dupla ali. Tá bonito. E de resto só vai mexer se tiver algum problema físico, algum departamento desgaste, médico pedir um controle de carga, alguma coisa assim. De resto não deve mexer na estrutura do time, não. Né? A provável escalação do Fluminense é a seguinte: Fábio, Samuel Xavier ou Guga, James, Freitas, René, Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, Savarino, Canóbio e John Kennedy. Muito bem, Felipe, esse é o cara. Vamos então aqui para os palpites. Vamos. Gabriel mandou Palmeiras 2, Botafogo 2. Acho que vai dar empate lá. E aí? Gabriel anda meio em cima do muro, né? Rapaz, o muro tá grande, pelo histórico recente, Gabriel, cara. Pelo histórico recente, sendo um pouquinho bonzinho, eu acho que dá 1-0 Palmeiras, né? Eu tô também contigo, 1-0. É que eu ia falar antes. Pelo histórico recente. Não tô te copiando, não. Assim, não, também acho. Eu acho que vai ser. Eu acho que sendo bonzinho e econômico. Não, acho que vai ser um jogo complicado. O Botafogo não vai dar mole. Só que assim, o Botafogo tá se reencontrando, coisa e tal. O Palmeiras joga em casa, aquela coisa toda. É um bom time. Sim. Eu acho que vence. É um bom time. Esse duelo aí tem sido marcado por vários jogos muito bons, né? É uma rivalidade que cresceu muito de 24 pra cá, né? É verdade. E assim, eu acho que o Palmeiras não vai querer dar mole pro Botafogo, não. Cara. Não, isso aí e sem assim, dúvida. aproveitando, né, desse momento complicado do Botafogo, pode ser que a gente veja um jogo meio triste pros botafoguenses aí. Espero que não, mas tomara que surpreenda, né? Como foi o Vasco, que tava num momento, tudo bem que tava estreando o Renato Gaúcho e tudo mais, mas tava num momento muito, muito diferente, né, do Palmeiras e conseguiu vencer o jogo, dominou o jogo praticamente todo. Exato, é o que a gente espera também hoje, né? Sim, com tomara, o Botafogo em cima do espera Palmeiras. que o goleiro encarne Neuer lá, sei lá, Didas, Tafarel, seja quem for, um que seja bom, de preferência. Não pode encarar, fala um mão de alface, um Muralha da vida, aí
aí complica. Eu podia contratar o Tafarel mesmo. Ou o Neto, né? Você pode encarnar o Neto, não. Tem que ser um goleiro bom aí. Podia contratar alguém, cara. Dida, um Tafarel, contrata alguém de novo aí. Esses caras não contam o recado, velho. Não conta o recado. Do jeito que o Fábio tá, meu amigo, é melhor tu buscar aí, ver. Fala um goleiro, o Júlio César da vida aí, que parou não tem tanto tempo, deve regular a idade com o Fábio, se bobear. É capaz de fazer muito melhor que esses garotos aí que estão no Botafogo, meu amigo. Rapaz, tá difícil. Vamos lá, o Gabriel mandou aqui também. Fluminense 2-1 em cima do Vasco hoje. Cara, jogo acho que o Fluminense ganha. Não, o Fluminense, em termos, é o melhor time no momento, né? Mas o time do Renato provou que, contra grandes obstáculos, tem feito bons jogos, né? Jogou muito bem contra o Palmeiras. Exato, tá em ascensão. Sim, jogou muito bem contra o Palmeiras, jogou muito bem também contra o Cruzeiro, inclusive com a menos. Cara, eu vou chutar o contrário, 2-1 Vasco. 2-1 Vasco, vou. Eu acho assim, o futebol é aquele tal negócio dinâmico, né? É momento. É o momento. Se bem que o momento dos dois é bom, né? Sim, o Vasco tá aí. Sim. Subindo. Eu acho que o Vasco ganha também. Acho que vai ser 2-0 pro Vasco hoje. 2-0? Acho que o Botafogo faz. O Botafogo não, o Fluminense faz um golzinho. Ele tá preocupado com o Botafogo ainda. Tô, cara. Botafogo e Palmeiras coitado. É a maior rivalidade dos tempos. Vou nem ver pra não ficar nervoso. Felipe, então aquele abraço. Valeu, Zequinha. Um abraço, irmão. Camila falou que tem ali muito trabalho pra você. Chega a tá com a orelha vermelha. Será por que ela tá com a orelha vermelha? Tá nem te dando ideia. Ela não tá ouvindo a gente, não. Ainda bem, né? Se ela balançar a cabeça e falar, te empresto o dinheiro, valeu. Vai pagar a coca, Camila? Camila? Não, ela não olha, ela tá trabalhando. Alguém tem que trabalhar, né? Não, ela tá ouvindo. Valeu. Valeu. Esporte Terê FM.